mais um culto que o Senhor nos agracia, pela chuva que o Senhor tem derramado sobre esta terra. Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua fidelidade, pela sua bondade. Graça, um favor imerecido sobre as nossas vidas, ó Pai, que nós não merecemos, mas o Senhor tem nos dado todos os dias. Obrigado, Senhor, pelas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Ó Deus, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer para conosco, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, ó Deus, as inquietações do nosso coração. Purifica-nos, ó Pai. Lava-nos com o seu sangue derramado ali na cruz do Calvário, ó Senhor, para que tenhamos, ó Deus, comunhão contigo, para que sejamos cada dia alinhados, realinhados à tua vontade, ao teu querer, ao teu propósito, aos projetos do Senhor para conosco. Ó Deus, traga o seu povo em paz, em segurança, aos que estão dispersos, ó Pai, desanimados, cansados, traga sobre eles um novo vigor, restaura as suas forças, ó Pai. Que nós venhamos cultuar ao Senhor, que nós venhamos adorar ao teu nome, ó Pai, engrandecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua fidelidade e a sua bondade dura para sempre, ó Pai. Toma a direção deste culto, tudo que irá acontecer aqui nessa noite, ó Pai, que seja para a glória do teu nome, que seja para te adorar, que seja para te exaltar, que seja, ó Deus, para que o Senhor seja o centro das nossas vidas, das nossas decisões. Ó Deus, que sejamos cada dia alinhados àquilo que o Senhor tem de melhor, a vontade do Senhor para conosco, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Em nome do Senhor Jesus, direciona, Senhor, o louvor, a ministração da Tua palavra. Ó Deus, ali na sala das crianças, que todos nós saiamos deste culto, ó Pai, edificados, fortalecidos e renovados na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus, vamos engrandecer a Ele, bendizer a Ele nessa noite. Aleluia. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando o teu amor. Meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável Rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um unguento derramado. Nós te adoramos, Senhor. Adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos seus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando o teu amor.
amor. Meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio, bom delírio em mim. A minha rosa de Saron, desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Sou como um vento derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Sou como um vento derramado, adorador, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos seus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Tu és grande, Jesus. Tu és adorado, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Te agradecemos, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Santo, santo és o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra.
Senhor em quem nós temos a vitória. É Ele quem tem nos ajudado, Nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer, aleluia, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. aleluia. Aleluia. Nós nos alegramos no Senhor. Nós nos alegramos no Deus da nossa salvação. Aleluia. Tu és exaltado, Senhor, Tu és bendito. Tu és santo, Tu és digno, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro
duro, duro, uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, nós nos alegramos em Ti, Senhor. Não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nós nos alegramos em Ti. Não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Tu és a nossa alegria, Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Aleluia. Tu és a nossa porção. Tu és o nosso braço forte. Tu és o nosso sustento, Deus. Aleluia. Amém. Quero chamar as crianças aqui à frente para nós estarmos orando. Graças a Deus, amém. Vamos orar pelas nossas crianças, que Deus as abençoe, em nome de Jesus. Pai, queremos nesta noite orar mais uma vez, e agora em especial, pela vida desses pequeninos, dessas crianças. Pedimos que o Senhor abençoe o culto infantil, abençoe crianças também representadas ali através da live, que através de tudo, ó Deus, o Senhor abençoe, ó Deus, o seu pai, a sua mãe, que se encontra ali naquela live, e abençoe a tua serva aqui, que estará ministrando a tua palavra no coração das crianças nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil, e nós ficaremos aqui em nome de Jesus. Que Deus possa estar falando conosco, né? Nesta noite chuvosa, mas louvamos a Deus, porque você não mediu esforços para estar aqui, né? Mesmo diante da chuva, porque é bênção, né? Nas nossas vidas. Então eu quero convidar vocês, sem mais demora, a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, no verso 35, o Evangelho de Jesus, segundo assim escreveu Marcos, no capítulo 4, no verso de número 35. Vamos ficar de pé para lermos este texto. Marcos capítulo 4,
verso 35 a seguir, o texto sagrado diz assim para nós: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, igreja? Até aqui eu quero orar com você. Pai, eu quero agradecer por esta palavra, por esta noite, por esta oportunidade, ó Deus, e pelo encontro que nós aqui estamos diante da Tua presença. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, nos dê graça, direcionamento da Tua palavra, tanto aqueles que estão na live, quanto nós aqui que nos encontramos presencialmente. Que em tudo o Senhor fale conosco, nos ensina, segundo a Tua boa vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento. Igreja, fazendo uma ponte com domingo, onde viemos falar sobre a saída do anonimato, sobre o nome, sobre a perspectiva de Deus gerar sonhos, gerar, um nome, um projeto, talvez algo que se encontra escondido, ou de um modo onde ninguém sabe, nem mesmo os teus sonhos, Deus poder realizar. E fazendo uma ponte disso que nós falamos no domingo, resumidamente, igual estou dizendo, e adentrando neste texto de hoje, o primeiro verso ele declara que Jesus ele faz um convite. Ou seja, o primeiro ponto que eu quero trabalhar nessa mensagem é o convite de Jesus. No verso 35, o primeiro verso que lemos, ele diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, ou seja, Jesus dizendo: passemos para outra margem, vamos para o outro lado, vamos para um outro ambiente. Se nós pegarmos isso e trabalharmos agora o convite de Jesus, com certeza eu e você, todos nós temos um momento, uma situação, algum período da nossa vida, onde verdadeiramente Jesus, Ele nos convidou, em alguma situação, em alguma forma de conhecimento de quem é Cristo na sua vida. Nós recebemos o convite de Jesus, às vezes por uma questão complicada da vida, passamos adversidades, existem formas diferentes se nós formos testemunhar. Existem pessoas que ouvem o convite de Jesus em um momento de bonança, em um momento agradável, em um momento onde as coisas estão positivas, estão legais, estão
massageando, né, as minhas vontades, mas existem situações de pessoas que eles entendem e recebem o convite de Jesus em um momento torturoso, em um momento de dor, em um momento onde as coisas não vão bem da maneira que nós desejávamos que fosse. Ou seja, então nós enfrentamos detalhes, enfrentamos situações diversas, mas uma coisa é certa, igreja: Jesus, Ele nos convida. Houve uma certa feita em que Jesus te chamou. Nós temos muito costume, né? Isso é popular em meio eclesiástico, que é fazer a aceitação a Jesus, né? Tanto é que eu trabalho isso muito pouco, mas é uma coisa comum de vermos em meio ao processo, em meio aos movimentos cristãos, pós uma palavra, por exemplo, ter aquela colocação: quem quer aceitar Jesus? Às vezes eu vejo isso muito no lado contrário, porque muitas vezes Jesus nos aceita, Jesus nos convida, Jesus, Ele diz para nós: vinde a mim. Olha só, todas as formas. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo dois momentos onde há aproximação do ser humano com Deus, com Jesus. Eu olho, né, para Mateus e vai dizer, né: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha só, Jesus está chamando nós nos aproximarmos dele. E quando nós olhamos também para Apocalipse, quando declara: eis que estou à tua porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu ceiarei com ele e ele vai ceiar comigo. Outro momento de aproximação. E o interessante é que nos dois momentos de aproximação de Jesus com alguém, diante desses versos, a primeira atitude é de quem? É nós. Ou seja, Jesus diz, né, em Mateus 11:28, vinde a mim. Existe uma atitude humana de se aproximar de Jesus. Aí ele declara: vinde a mim, vós que estáis cansados. Então é um momento torturoso, oprimido, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tanto é que os versos posteriores começa a dizer que eu te darei, né, o meu fardo, ele é leve, né, suave, ou seja, Jesus mostrando que ele pode resolver as nossas situações de uma maneira agradável. E quando olhamos para Apocalipse, que diz que está sobre a porta e bate, interessante que isso agora é específico para a igreja. Ele estava falando para a igreja em Apocalipse, que ele está sobre a porta, ele está batendo, e ele declara: se você abrir a porta, então eu entrarei e ceiarei com você, e você vai ceiar comigo. Algumas semanas atrás eu preguei sobre esse princípio da mesa, o princípio da ceia, o princípio de compartilharmos, de participarmos de um momento da mesa com Jesus. Os discípulos de Emaús, por exemplo, só foram abertos seus olhos quando eles sentaram na mesa com Jesus. A mesa é um lugar importante, igreja. A mesa é um lugar onde verdadeiramente há intimidade. O momento da ceia, por exemplo, ali no cenáculo havia uma grande mesa e eles estavam em intimidade. Jesus, ele nos convida para este momento: eis que tua porta e bato. Jesus está nos convidando, igreja. Jesus, ele fez um convite aqui no verso 35: passemos para o outro lado. A vida, igreja, é um grande mar, né?
Eu gosto de fazer a analogia da vida como se fosse um grande mar. E a nossa vida é como se nós estivéssemos dentro de um grande barco. Porque o barco, num grande mar, ele passa períodos de tempestade, ele passa período de uma maré alta, ele passa período também de uma maré baixa, do mar estando tranquilo, Então enfrentamos situações adversas. Existem situações, existem épocas, existem meses, existem dias. Às vezes em um dia, o mesmo dia, nós passamos período de tempestade. No mesmo dia nós enfrentamos situações adversas. Mas naquele mesmo dia, nós também temos um mar tranquilo. Alcançamos bênção, alcançamos livramentos, alcançamos perspectiva de coisas novas de Deus na nossa vida. Uma coisa é certa, igreja: Jesus, Ele nos convida, Jesus, Ele nos chama, passemos para o outro lado. Ou seja, uma certa feita Jesus te chamou, e Ele disse: passe para o outro lado. Porque antes de conhecer Jesus, igreja, a gente vive do lado, alguns, vamos dizer assim, nós todos temos testemunhos de livramento, de libertação. Então existem aqueles que estão do lado da droga, da bebida, da mentira, da prostituição, do adultério, de tantas coisas. E na hora que Jesus convida, o que Ele faz? O que acontece? Ele passa para o outro lado. O outro lado ao qual Jesus está chamando. Passemos para o outro lado. Vamos para a outra margem. Vamos viver uma nova vida. Ou seja, então a gente vê que Jesus, Ele tem projeto. Jesus, Ele tem algo. Só que em meio ao acontecimento de tudo que vivemos, nós nunca podemos esquecer uma coisa: Jesus, Ele tem propósito em tudo, igreja. Eu aprendi em decorrer da minha vida que tudo tem um propósito. Tudo que nós passamos, olhamos lá para trás, acontecimentos do passado, nós olhamos que tudo tem um propósito. Todas as coisas que vivemos, que alcançamos, que perdemos, que enfrentamos, que lutamos, que choramos, que sorrimos, que adquirimos e que também perdemos, tudo tem um propósito, igreja. Tudo. Ou seja, não importa o que enfrentamos, não importa o que iremos lutar, não importa quais serão as situações da nossa vida, a questão é: tudo teremos um propósito aqui debaixo dos céus. Tudo está fundamentado. Deus, Ele não perde o controle. Deus, Ele não perde nada diante das suas mãos. Ou seja, tudo Ele caminha, tudo Ele faz, tudo Ele age. Então quando Ele nos convida a entrar no barco da vida, neste grande mar, é porque algum propósito Ele tem para a nossa vida, em algo que Ele nos chamou. Às vezes passamos tempestades, às vezes enfrentamos adversidades, às vezes enfrentamos situações que não desejávamos enfrentar. Isso em áreas diversas da nossa vida. Na realidade, igreja, a nossa vida, ela é uma montanha russa. E eu gosto muito de analisar a vida, ela se torna altos e baixos. E por incrível que pareça, é necessário. Fazendo uma analogia com alguém que se encontra em uma maca de um hospital, se a aparelhagem ela não tiver altos e baixos, tiver linha reta, é porque acabou, morreu. E o interessante é que na nossa vida espiritual,
os altos e baixos nos faz, muitas vezes, valorizar quando nós estamos em parte alta e refletir e melhorar e honrar a Deus e buscar mais a Deus quando nós estamos em partes baixas. Então os altos e baixos da nossa vida são importantes para tudo que nós iremos alcançar. Como aquele hino que diz, né, que o deserto é a escola do Senhor. Passar por situações adversas, ainda que parece ruim, e claro que para a carne nós nunca queremos passar uma experiência de perder, nós nunca queremos passar uma experiência de dor, nós nunca queremos passar uma experiência de sentir medo, de passar situações, né, de temor. Nós nunca queremos ter essas experiências na nossa vida. Porém, igreja, quando nós passamos, e nós vamos passar, porque é inevitável nessa vida, nós temos que entender que tudo tem um propósito, tudo tem propósito de Deus para nós. E algo que eu sempre falo aqui: se eu não viver os propósitos de Deus, se eu não viver, né, aquilo que Deus tem como para mim em propósito, em promessa, eu sou uma pessoa totalmente vulnerável para aceitar as propostas de Satanás, igreja. Porque propostas de Satanás tem todo dia. Como diz também aquele hino: todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, mas eu escolho Deus, porque todo dia nós iremos enfrentar adversidades. Todo dia Satanás ele vai preparar uma bandeja para nós, todo dia. A possibilidade do pecado, ela é cruel sobre nós, igreja. E às vezes eu gosto muito de dizer que nós vivemos num contexto a nível cidade, a nível município, que nos dá até uma melhor condição de sermos servos. Porque se a gente for para um grande centro, por exemplo, talvez as propostas do pecado serão até maiores. Então nós temos que entender, nós temos que abraçar a ideia de que há uma possibilidade de adoração, uma possibilidade de vida com Deus, uma possibilidade de viver aquilo que é os propósitos de Deus na nossa vida. Porque quando nós estamos ligados, quando nós estamos fundamentados no propósito de Deus para nós, nós jamais iremos aceitar propostas de Satanás, que é todo dia, igreja. É por isso que tem que haver firmeza em nós. O modo mais fácil de analisarmos alguém em Cristo é olhar para o temor de Deus na vida daquela pessoa. A cada manhã, a cada momento que você se alimenta da palavra de Deus, que você fala com Deus, uma coisa que nós temos que buscar a cada dia crescer em nós, igreja, é o temor a Deus. Porque a Bíblia nos relata, igreja, que o homem, isso no sentido, não é no sentido masculino, é no sentido ser humano. O homem, ou seja, o ser humano, ele só não peca pelo temor a Deus. A partir do momento em que o termômetro do temor a Deus na nossa vida já não existe, quando nós começamos agora a não ver pecado em nada, agora já nada mais tem problema, eu posso tudo. Quando eu começo a viver na minha vida tudo o que tem, né, que é chacota, não tem nada a ver. Quando eu começo a viver muito isso em mim, é sinal que alguma coisa está errada em mim mesmo. Porque nós temos que entender, igreja,
que ainda que existam situações na nossa vida que nós amadurecemos, eu tenho muitas coisas que eu amadureci, que eu cheguei em um momento que eu fui ver que na verdade não era bem assim. Algumas coisas que a gente chega em um momento que nós vemos que não há necessidade, nós amadurecemos, existem situações. Mas existem algumas coisas que jamais deixarão de ser incorreto perante o que é a vontade de Deus. Então, quando Jesus ele nos chama para compreender, Ele nos convida para entender que há um propósito em tudo, que na nossa vida nada, não vai ser somente flores, não vai ser somente situações agradáveis. Nós vamos passar períodos de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Nós iremos passar períodos dessa forma, isso em todas as áreas, emocional, psicológica, interior, espiritual, financeira, material, familiar, ou seja, nós teremos situações adversas, não tem jeito, é inevitável. Mas se você aceitou o convite dele, que um dia ele te fez, alguns anos atrás, Jesus te convidou, vamos para o outro lado, mas neste percurso, igreja, existe um propósito, existem situações que nós iremos enfrentar. Agora, como nós iremos enfrentar as situações é que muda o quadro, porque passar tempestade, todos nós iremos no barco do grande mar da vida. A questão é, como que nós iremos enfrentar? Primeiro, nós temos que mudar a nossa posição, igreja. Primeiro detalhe. O primeiro ponto do terceiro. Primeiro foi, Jesus fez um convite. Segundo, Jesus tem propósito. Agora no terceiro ponto eu quero trabalhar o ponto A dele, que é mudar a posição, porque tem coisas em nós, para enfrentarmos as adversidades e automaticamente então entendermos que no convite de Jesus para nós iremos viver propósitos, mas para alcançarmos a outra margem, nós temos que mudar posição, nós temos que mudar postura. Eu me recordo muito, de mudança de postura, por exemplo, quando Jesus convida, chama, eu olho para Bartimeu. Bartimeu era uma pessoa caída, uma pessoa humilhada, uma pessoa que mendigava, uma pessoa que só vivia sentado ali pedindo esmola, até que um dia Jesus manda chamar Bartimeu. Até que um dia Jesus convida Bartimeu, vem cá, deixa eu falar com você. A partir do momento em que Bartimeu é chamado, a Bíblia diz o quê? Que ele muda a sua postura, ele muda a sua posição, ele se levanta e se desloca até Jesus, igreja. Mudança. Aquelas mulheres, as 10 virgens, no momento em que a trombeta soou, em que o noivo chegou, elas estavam dormindo. A Bíblia declara então que agora elas se levantam, ou seja, elas mudam a posição, muda a postura. Na nossa vida, igreja, nós temos que ter essas atitudes. Às vezes, igreja, nós ficamos lamentando. Por que eu passei isso? Por que eu estou passando? Por que acontece isso? Por que nada? Por que isso deu? Porque às vezes em nós existe um princípio de mudança. Às vezes eu gosto de dizer o seguinte, que nós temos que aprender com coisas que nós passamos. Outrora eu ouvi, uma mensagem, às vezes eu falo muito disso aqui, algumas vezes, que eu ouvi uma mensagem, o pregador estava dizendo, se está passando problemas, em que área for, seja na sua casa, no seu trabalho, financeira, de saúde, emocional, psicológica,
aproveite. Eu fiquei pensando, vai, aproveitar problema? E aí ele vai e complementa, ele diz: porque se você não aproveitar esses momentos, você vai viver uma roda gigante. Você vai sempre passar problema nessa área de novo. Então, se eu tenho um problema, aproveite. Para quê? Para aprender, igreja. Porque se você aprender, você não vai passar aquilo de novo. Claro que outros problemas vão surgir, né? Mas aquela situação você saberá os caminhos para evitar ou lidar com aquela circunstância, por exemplo. Ou seja, igreja, aproveite. E às vezes nós vivemos roda gigante de problema, vai e volta, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, gira, estou ali de novo, resolvo, subo, gira, estou ali de novo. Por quê? Porque eu não mudo posição, eu não mudo postura, eu não tomo atitude, ou seja, eu não mudo em mim mesmo, aí eu resolvo, mas volta, ou seja, e daquela forma, acaba que daqui a pouco eu vou me destruir de vez em situações. Porque muitas vezes nós temos a mesma dificuldade de bater no peito e dizer, né, aquele hino do Júdice: a terra seca sou eu. A grande dificuldade de nós conseguirmos sair dessa roda gigante da vida, às vezes, é não bater no peito nós mesmos e proclamar em mim mesmo: abra o céu, Senhor, a terra seca sou eu. Preciso ser molhado, lavado, purificado, renovado, transformado, mudar posição, mudar postura. Bato cabeça. Tive uma situação anos atrás, bati cabeça, problema. Agora estou batendo cabeça, problema. Ou seja, porque talvez nós não dizemos para nós mesmos: sou eu, Senhor. É eu, terra seca. Necessário ser lavado, purificado e transformado, né? Ou seja, planos que significam novo. Entender que este novo haverá perigo e desafios, mas tudo tem um propósito. E como que nós mudamos tudo isso? É lembrar que se Jesus nos convidou para entrar no barco, para ir para o outro lado, é porque Ele está no barco. Ele está no barco da sua vida. Ele nunca te abandonou. Só tem um detalhe: talvez você está deixando Ele na popa. Ou seja, talvez você está deixando Ele para trás. Talvez você está tentando resolver as suas situações com a força do seu braço. Talvez você está tentando resolver as suas situações com as suas condições humanas e está deixando Jesus na popa. Porque no momento em que veio a tempestade, o verso 38 diz o quê? E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Claro que nós estamos aqui falando agora num sentido figurado. O Jesus estava realmente, mas falando de Deus, nós estamos trabalhando aqui um sentido figurado neste momento. Porque Jesus não dorme, Deus não dorme. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não descansa. A todo momento ele está olhando por nós, ele está por nós. Porém, se nós não permitirmos aproximar de nós, ele não vai. Falamos de 2 textos de aproximação: vinde a mim e abre a porta. A primeira atitude é de quem? É de Deus? Não, é nossa. Aí o que é que os discípulos começam a fazer? Jesus,
final, né, na parte final do verso 38, ele diz: não importa que a gente venha perecer, não importa que a gente morra, Jesus. Ei, Jesus! Ou seja, Jesus ele sai da popa do barco e vai para onde? Vai para a proa. Ele vai para onde o capitão tem que estar. Igreja, às vezes nós queremos tomar conta do leme, queremos tomar conta de onde o capitão tem que estar. Às vezes nós queremos tomar a direção da nossa vida em nós mesmos, nas nossas próprias forças. Pensamos que o nosso dinheiro, pensamos que a nossa vida, as nossas condições, o nosso nome, a nossa fama, a nossa saúde, as nossas partes humanas conseguem resolver. Não, se nós deixarmos Jesus na polpa, na parte de trás, nós não iremos alcançar nada. Nós temos que fazer como esses discípulos, despertar e deixar, permitir, clamar, fazer com que Jesus tome o leme, toma a frente, toma a proa, toma a direção do barco da nossa vida, porque aí então ele dará ordem e dirá: acalma-te, tempestade, em nome de Jesus, igreja, porque é ele que governa. Mas ele só vai fazer isso se você o permitir, num sentido figurado, né? Quantos de nós não estamos deixando Jesus dormir na polpa do barco da nossa vida? Porque nós fazemos isso em N formas. Quando nós começamos a esquecê-lo em tudo, já não tenho mais tempo para ele. As coisas que referem a Deus já não é prioridade na minha vida. Eu já não tenho prioridade em nada que é as coisas de Deus. Porque uma coisa é certa, igreja: aquilo que é prioridade, eu não vou esquecer e nem tampouco vai faltar tempo. Nunca. Isso é fato. Você esquece de trabalhar, ou esquece, ou não tem tempo para ir? Jamais. Sabe por quê? Porque vai doer no bolso. Então se torna prioridade. É por isso que Paulo disse: fiz todas as outras coisas como esterco, igreja. Ou seja, para que eu possa ganhar a Cristo, para que Cristo seja valioso para mim. Então nós temos que entender que quando nós fazemos Cristo ser além, ser o mais valioso na minha vida, não vai faltar tempo, eu não vou esquecer de nada, porque será a prioridade dele na minha vida. Será ele o principal pilar daquilo que eu desejo. Mas a partir do momento em que isso não acontece, em que isso já não é mais, em que isso não está, sabe o que eu estou fazendo? Colocando Jesus na popa do barco da minha vida, igreja. Então Jesus ele nos convida: deixe eu ir para a proa da sua vida, deixa eu ir para frente, deixa eu governar, deixa eu comandar, deixa eu parar a tempestade, deixa eu dizer para o vento, para a tempestade, para o mar dessa vida aquietar, porque quem manda é eu. Permita ele, igreja, porque ele só vai fazer isso se você permitir. Se tem uma coisa que Deus permite o ser humano, é ele escolher. A famosa palavra livre-arbítrio. Isso acontece desde o jardim do Éden. Você acha que Jesus, Deus no caso ali, codinome Jesus, ainda não tinha entrado em cena, apesar que ele já existia, ele é eterno, mas Deus ali presente
Quando Ele coloca uma árvore no meio do jardim, para que Ele faria isso? Por maldade? Não, muito pelo contrário, é por bondade, é por amar o ser humano, porque Ele coloca lá para mostrar para mim e para você que nós não somos obrigados a viver o que Ele nos propõe. Nós não somos obrigados. Ele nos convida, mas se eu quiser ir embora do jardim, aí é só eu fazer como Adão e Eva, que ficou claro para eles, e hoje é claro para nós também. Então, igreja, permita Jesus estar na proa. Convida Ele hoje para a proa da sua casa, para a proa das suas finanças, para a proa da sua saúde emocional, física, espiritual, psicológica, para a proa da sua saúde financeira, para a proa dos seus sonhos, para a proa dos seus projetos. Desperta, tira ele da popa, não deixa ele ficar atrás, perdido, não, permita ele dar ordem a todas as coisas da sua vida nesta noite, em nome de Jesus, igreja. Permita ele comandar, governar, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, convida ele nesta noite, toma direção, Jesus. O Senhor conhece a minha vida, fala para Ele. O Senhor sabe os anseios, as dificuldades, as tristezas, as alegrias, as lutas, as vitórias, as derrotas, os pecados, fraquezas, as libertações, as motivações. O Senhor conhece, Pai, e nós te pedimos nesta noite, nos ajuda a ser melhor, nos ajuda a melhorar, ó Deus, nos dê condições de, ó Deus, saber orar. Ó Espírito Santo, nos ensina a orar, para que a gente possa, Senhor Deus, não olhar para trás, oh Jesus, não viver com o Senhor estando na popa, Pai, oh Deus, da nossa vida, mas que o Senhor venha estar na proa, que o Senhor tome a direção, que o Senhor, Deus, nos dê motivação e condição de buscar o Senhor, de viver o Senhor, de buscar a Tua presença, Pai. Oh Jesus, toma a proa da nossa casa, ó Deus, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa vida, Pai. Toma a proa, Pai. Ó Deus, talvez exista algo em nós que precisamos mudar postura, mudar posição. Talvez exista algo em nós que é necessário olhar para trás para não cometermos os mesmos erros. Talvez exista algo em nós necessário para mudar esta roda gigante do alto e baixo, ó Deus, que vivemos, talvez não pelo natural, mas por causa das nossas escolhas incorretas, por falta de mudar posição, postura, por falta, Pai, ó Deus, de termos iniciativas de mudança. Então, em nome de Jesus, nós despertamos o Senhor, Pai. Oh Pai, desperta, acorda, Senhor, nos dá condições, ó Deus, de vermos o Senhor dando ordem para, ó Deus, a tempestade, dizendo: pare, cale-te, ó Deus, acalma-te, para que a gente viva, ó Deus, sabendo que o Senhor está na proa das nossas vidas, Pai. Toma direção, esteja na proa, ó Deus, de vidas aqui nesta noite. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida nesta noite. O Senhor sabe o porquê
às vezes nós paramos, o porquê às vezes nós lamentamos. O Senhor sabe o porquê às vezes, ó Pai, nós não conseguimos seguir, ó Deus. Mas nós te pedimos, Jesus, diante da tempestade que talvez nós enfrentamos, que nós possamos, Senhor Deus, conseguir ver o Senhor na proa da nossa vida. Toma o leme, Senhor, como um capitão. Toma direção, fique à vontade. Toma o teu lugar na nossa vida, toma o teu lugar neste lugar. Fica à vontade no meio da tua igreja, fica à vontade no meio do teu povo, fica à vontade na nossa casa, fica à vontade na nossa vida. Toma direção, Pai, toma direção. Que possamos viver o teu chamado, que possamos viver o teu querer, que possamos viver, ó Deus, todas as coisas que o Senhor deseja para nós. Perdoa tudo em nós que não te agrada, perdoa tudo em nós que não é da tua vontade, perdoa tudo em nós que não é do teu querer. Ó Deus, que possamos prosseguir, que possamos olhar para o Senhor, que possamos olhar para o teu chamado em nós, que possamos, ó Deus, entender o teu convite, Pai. Passemos para outra margem, que nós possamos continuar diante da tua vontade. Ó Deus, sabemos, Jesus, que em tudo precisamos seguir, que em tudo precisamos, ó Deus, estar motivado segundo o teu desejo, segundo o teu querer, segundo, ó Pai, ó Deus, o que o Senhor tem para nós. Obrigado, ó Deus, por esta noite, por este momento, pela tua palavra. Que esta palavra possa estar em nós, que nós possamos verdadeiramente deixar o Senhor na proa, Pai, do barco da nossa vida. O Senhor toma a direção, o Senhor toma o leme, o Senhor tome o comando, para que a gente venha viver a tua vontade e o teu chamado para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, nós bendizemos nesta noite, nós exaltamos, oramos e agradecemos, ó Deus, diante da tua presença, em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia, Senhor Deus. Amém, igreja? Toma o teu assento, que em nome de Jesus, Jesus esteja na proa da nossa vida. Coloca Jesus na direção de tudo da tua vida. Não olhe para trás, que Ele venha ser o capitão do barco da sua vida. Vai haver momentos de dor, de tempestade, vai, mas se Ele for o capitão, Ele dará ordem e tudo vai se acalmar, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Você da live, foi um prazer ter você com a gente nesta noite. Tenha uma boa noite, Deus te guarde, tá bom? E precisando de algo, nos chame, estaremos aí para te atender, tá bom? Graça e paz, boa noite. Amém, igreja? Deus te abençoe também.